Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que os advogados que atuam com crédito rural têm muita dúvida e sempre têm esse interesse em saber medidas e alternativas, estratégias que podem adotar para aumentar a efetividade nos pedidos de tutela de urgência em alongamento da dívida rural, né? Essa é uma dúvida constante, né? E hoje nós vamos trazer algumas estratégias que podem ser adotadas aqui, né? E uns cuidados também que devem ser observados. É, O fato é que quando o cliente procura, ele, evidentemente que ele quer a concessão da tutela, porque isso vai dar uma tranquilidade maior para que ele possa aguardar o resultado final do pedido de alongamento da dívida rural. Mas nós sabemos, e aliás informamos sempre isso ao cliente, ao contratar o serviço, que não há garantia, nem como garantir resultado positivo, seja em tutela de urgência, seja em provimento final, né? Provimento jurisdicional final do processo, mas caso venha esse resultado positivo, a concessão da tutela e a sentença, é evidente que isso torna a vida do produtor rural mais fácil e, evidentemente, a nossa, né? Porque o objetivo é sempre conseguir o resultado em favor do produtor, certo? E aí entram as estratégias, adotar as melhores estratégias possíveis para conseguir os melhores resultados possíveis, sempre tendo consciência de que não se pode garantir resultado, né? Aliás, não se pode fechar contrato com o cliente, com o produtor rural, fazendo uma promessa de resultado em tutela ou em decisão final do processo. Primeiro, porque isso é antiético. Segundo, porque realmente nós não temos controle sobre isso, né? A função da advocacia, ela é uma atividade de meio e tentar prestar o melhor serviço para conseguir o melhor resultado. E, às vezes, o que a gente espera, que é a decisão de procedência ou de tutela de urgência, às vezes acaba não vindo. Mas como tornar mais efetiva a medida de tutela de urgência? Bom, nós temos lá o artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração de dois elementos para a concessão da medida, para que o juiz possa conceder a medida de tutela de urgência. E aí nós podemos falar de probabilidade do direito que está sendo alegada e risco ao resultado útil do processo. Do ponto de vista do alongamento da dívida rural, a probabilidade do direito é a demonstração de que ocorreu alguns dos elementos previstos no Manual de Crédito Rural, né? Quebra de safra, dificuldade de comercialização do produto ou dificuldade no desenvolvimento da produção, incapacidade de pagamento. Então esses elementos têm que estar demonstrados ali, tem que existir a probabilidade desses elementos, a grande probabilidade de que eles tenham acontecido. E, por outro lado, o risco ao resultado útil do processo, né? Ou seja, como a demora na concessão do provimento jurisdicional vai atrapalhar, vai dificultar ou mesmo como aquilo vai impedir o exercício do direito do produtor rural, né? Então, estes são os pontos, esses são os elementos que você deve se concentrar. E aí, quando a gente fala, num primeiro momento, na demonstração da probabilidade do direito, a gente não tem como fugir do desenvolvimento de bons laudos técnicos, né? Que são esses os documentos, num primeiro plano, que vão conseguir demonstrar as ocorrências descritas ali na petição inicial e, no pedido e que autorizam o pedido de alongamento, né? Então, o que precisa ter esse laudo para que a
decisão de tutela seja mais efetiva? O laudo ele precisa se basear em informações oficiais. Esse laudo ele não pode ser pautado única e exclusivamente nas informações prestadas pelo produtor, sem que haja algum tipo de possibilidade de consulta daquelas informações. Então, quando a gente fala que o produtor sofreu uma geada e que teve uma quebra de safra de 80%, mas não há elementos ali naquele há uma decisão de concessão de tutela, né? Então, assim, houve quebra de safra, às vezes a quebra, o percentual de quebra não é possível demonstrar, mas o evento climático, a ocorrência do evento climático aí já é possível. E aí como que você demonstra isso? Índices climáticos oficiais. Então no site lá da Agência Nacional de Águas tem um site, uma página que faz parte da Agência Nacional de Águas, que chama Hidroeb, por exemplo. Ali é possível consultar os índices de seca e de chuva por região, né? Então ali você já consegue constatar, por exemplo, a ocorrência de seca, a ocorrência de chuva, e você consegue indicar um índice oficial que, por outro lado, o banco, o juiz, pode acessar e pode confirmar aquela informação. Ou seja, se lá está descrito que houve uma seca intensa durante o período de dezembro a fevereiro de um determinado ano, isso demonstra que no desenvolvimento da cultura de soja, por exemplo, houve falta de chuva, o que atrapalha no desenvolvimento da cultura, né? Que a gente chama de desenvolvimento fenológico do grão. Então, esses são elementos que precisam ser observados dentro do laudo. Então, primeira coisa, laudos têm que ser pautados em informações oficiais. Se ele não tem informação oficial, fica difícil do juiz acatar aquilo como sendo algo que demonstra a probabilidade do direito e que não acate aquilo como uma prova unilateral e que, portanto, não tem força suficiente para conceder a tutela de urgência, né? Outra coisa é tentar demonstrar que quem está fazendo o laudo tem capacidade, tem currículo suficiente para atestar aquilo que está sendo discutido ali. Isso demonstra a idoneidade do trabalho, né? Outra informação importante, tentar demonstrar que não existe vínculo negocial entre o produtor e quem está fazendo o laudo, né? Que isso demonstra uma independência na elaboração daquele documento. Se é um funcionário que está elaborando o documento, em tese, esse laudo pode estar eivado de vícios, né? De interpretação, uma tendência de observar mais os interesses do patrão e assim por diante. A mesma coisa com o laudo financeiro, né? Esse laudo precisa estar pautado em informações oficiais, passíveis de serem consultadas, seja em imposto de renda, seja em índices da Conab, por exemplo, que vão demonstrar ali uma projeção de ganhos para o futuro, né? Então essas informações elas precisam estar presentes. E outro ponto importante é a demonstração do risco ao resultado útil do processo. Como que você demonstra risco ao resultado útil do processo? O produtor não pode permanecer com o nome negativado, mas mais do que isso, hoje em dia a maioria das cédulas que estão aí passíveis de alongamento tem garantia, seja de maquinário, seja de imóvel rural, hipoteca, alienação fiduciária, assim por diante. Então, demonstrar que uma sequência de processos judiciais pode levar à expropriação de um bem antes mesmo de se verificar se vai ser concedido ou não o alongamento da dívida rural é um risco ao resultado útil do processo. O processo vai perder o objeto se a ação continuar sem a concessão da tutela, certo? Então, esses são elementos muito importantes para você observar, tomar cuidado e desenvolver tanto nos laudos como também na sua petição inicial. Trazer elementos passíveis de consulta vai melhorar, vai aumentar a probabilidade de êxito dos seus pedidos de alongamento da dívida rural. Tá bom? Então eram essas informações que tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.